Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos com a Rayane, que ela é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Alagoas. O mestrado dela está em andamento em Ciência Animal, também pela Universidade Federal de Alagoas. Possui pós-graduação em Clínica e Odontologia de Equinos e atualmente também atua com Clínica e Cirurgia de Equinos. Ela trabalha junto com a gente lá no grupo, é veterinária, auxilia a gente, trabalha junto com a gente, e hoje ela vai estar falando um pouco sobre técnica de necrópsia em equinos. Rai, pode ficar à vontade. Pessoal, vocês também fiquem à vontade. Se alguém quiser conversar com ela por áudio, pode conversar. Se quiser mandar alguma dúvida no chat também, podem ficar à vontade, tá bom? Boa noite. Passo a palavra para a Rayane. Boa noite. Começou a gravar? Começou? Sim, Rayane já está gravando. Tá certo, muito obrigada. Então, hoje vamos falar um pouco sobre necrópsia em equinos. A necrópsia vai nos permitir fazer o diagnóstico das doenças, porque muitas vezes a gente confirmar o diagnóstico de doenças, porque muitas vezes a gente tem o diagnóstico presuntivo e a partir da necrópsia a gente pode confirmar, descartar possíveis erros médicos, conhecer a patogenia das doenças. Esse, para mim, é o principal ponto, vantagem na necrópsia, porque muitas vezes a gente estuda tal na patologia, mas não tem noção de como a doença acontece nos órgãos, tal. Ver pessoalmente na necrópsia é uma coisa mais prevenção e diagnóstico de doenças a nível de tanto de indivíduo como de tropa, porque medicina preventiva também é um fator importante que a gente pode contribuir em um áreas com a necrópsia. Está tendo um surto com morte de vários animais. Aí eu faço uma necrópsia de um, ou eutanasia um que esteja mais debilitado, ou um que morreu, se é assim que eu consegui, se é assim que morreu, eu consegui fazer a necrópsia. E para diagnosticar e prevenir a doença em prevenir outros casos. Nessas imagens aí, a gente pode ver também um feto abortado. Por quê? E por que a gente pode ver a causa da morte, a causa do aborto. A gente pode colher material além da necrópsia, colher material e enviar para laboratório para ver o diagnóstico. E a gente pode ver que vão ter técnicas variadas de necrópsia, e o importante é sempre você utilizar a mesma, escolher a que melhor se adapta para você e utilizar sempre ela. O relatório de necrópsia é importante para servir de fonte de consulta para você, para eventualmente você, posteriormente, publicar. Serve com aspecto legal de um documento, tipo um animal morreu. Ele pode servir como, por exemplo, um que a gente está acabando de fazer um laudo agora, que o animal morreu e o animal era recém-comprado, então o dono quer provar que o animal já vinha doente há algum tempo. Isso precisava entrar na justiça. Então, ela também tem um aspecto legal, relatório de necrópsia. É importante também registrar dados que possam ser esquecidos, desde sinais clínicos, ou fazer uma descrição minuciosa e descrever as alterações macroscópicas observadas. A linguagem e o conteúdo deve ser o mais claro possível para o entendimento de quem não participou da necrópsia. Então, como etapas, a gente deve, por tudo isso que eu falei anteriormente, é importante a identificação do animal, o histórico clínico, histórico do caso, dados obtidos pela anamnese, identificar alterações observadas, emitir diagnóstico presuntivo ou definitivo, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, porque depende também do exame, dos materiais que a gente manda para o laboratório, do resultado definitivo, né? Mas pelo menos o presuntivo.
e encaminhar materiais para exames complementares. É importante a paramentação, porque vocês sabem que pode ser transmitido algumas doenças, e para sua proteção, evitar, já que você vai trabalhar com faca, essas coisas, evitar se cortar. Aí vocês podem usar jaleco ou macacão, luva de procedimento, luva de plástico, máscara, bota de borracha, bota de couro, óculos e, se possível, luva de palpação. Porém, incomoda e sua demais a pessoa, eu não gosto de fazer. Os materiais: facas de diversos tipos, kits de dissecação com bisturi, pinça, tesoura, lâmina de bisturi, potes para levar materiais, escolher materiais, barbante, paquímetro, que é esse instrumento que serve para você medir o tamanho das alterações que você observa, o costótomo, que serve para quebrar as costelas, mas você pode adaptar também com o podão, aquele de jardinagem. Exame externo. Você vai avaliar, fazer um exame geral do animal, avaliar o ambiente que ele se encontra, se tem muito arranhado no chão, se está igual esse daqui, que a foto cortou, mas parece que o animal se debateu muito, foi uma morte agonizante. Esse aqui que está todo troncho. Avaliar o estado de nutrição, as mucosas visíveis. Essa aí não vem ao caso, mas a gente já pegou um animal que tinha sinais de violência sexual. Observar nódulos, pelos, presença de ectoparasitas. Aqui, quando eu falei de avaliação do ambiente, isso aqui é um bezerro, mas mostra aqui ao redor dele que tem sangue, ele defecou sangue ainda no exame externo. É interessante observar aumento de volume, escoriações, manchas, tudo que essas alterações que vão chamar atenção externamente, a gente vai investigar internamente. Por exemplo, essas lesões aqui, ulcerativas, nesse animal, tem tanto na boca como na mucosa, tanto nos lábios como na mucosa. A gente é observado tanto em problemas hepáticos e fotossensibilização, como... Então, um animal que eu já vejo isso aqui, eu já vou olhar com mais detalhe o fígado dele. Esse animal aqui, dá para observar que ele ingeriu, que tem areia na boca. Esse aqui, ele morreu mordendo a língua, está bem necrosada. A gente já vai fazer uma necrópsia com mais detalhe, mais detalhada desse animal, procurar alguma alteração neurológica, alguma coisa do tipo. Aumentos de volume. Essa ferida aqui, o animal está vivo, mas caso ele viesse a óbito, isso aqui é no dorso do animal, na coluna. Aí o que você vê de alteração, você vai fazer uma dissecação mais detalhada. Esse animal aqui, ele teve uma das suspeitas picada de cobra. Estava bem edemaciado o rosto. Dá para ver aqui no chão que tem sangue, que é normal também, epistase, que é o sangramento nasal, com picada de cobra. A gente faz uma dissecação da pele na região, para tentar achar alguma região que esteja mais congesta, com hematomas, petequias, feridas. Essa aqui, uma fístula. Aí, provavelmente, esse animal pode ter um corpo estranho. Aí, o que chama a atenção externamente, você vai focar nisso antes de começar. Posicionamento do animal. É importante levar em consideração uma das alterações cadavéricas, que é a hipostase, que é quando, principalmente em órgãos pares, por gravidade, o sangue vai descer e vai se posicionar mais no órgão que esteja mais em contato com o solo. O lado de decúbito ideal é o decúbito lateral direito, que é onde o seco vai estar para baixo,
que a gente sabe que ele ocupa bastante volume e se você fizer do lado esquerdo, você vai ter bastante problema, porque tipo, não vai ter problema, mas vai ser uma necrópsia mais dificultosa, porque ele vai estar em cima dos outros órgãos, vai impedir a visualização. A primeira coisa que a gente faz é o rebatimento dos membros, para também facilitar a visualização. Se o animal for pequeno, como esse bezerro aí é um potro, você pode desarticular os 4 membros, mas se não, você só desarticula os 2 de cima. Você vai fazer um corte embaixo na axila e outro inguinal, e vai cortando até achar a articulação e traciona e o membro fica lá pendurado para trás. Aí você pode escolher se você vai abrir primeiro o abdômen e depois partir para o tórax, ou do tórax para o abdômen, seguir a linha crânio-caudal. Após isso, você vai fazer uma incisão que vai dar aqui na linha média da mandíbula, embaixo da língua, até a região inguinal. Sempre na linha média ventral. Com isso, você vai rebater a pele, dissecar. Os membros já vão estar do lado já vão estar afastados. Vai começar a fazer uma dissecação aqui dessa pele e rebater a pele. Com isso, dá para ver animais que sofreram traumas, vai ter hematomas e algumas outras alterações. Depois disso, você vai fazer uma dissecação dos músculos costais. E depois de dissecar, você pode ou desarticular as costelas. Cadê a minha seta? Colocar a faca nas articulações entre a costela e o externo e ir desarticulando, tanto embaixo como em cima, ou partir para o costótomo, cortar todas as costelas com o costótomo. Aí você pode remover as costelas, ou de uma por uma, ou de uma vez só. Aí feito isso, a gente avalia. Já dá para ver os pulmões. Tenta não tirar as últimas costelas para permitir que o diafragma fique intacto e não perfure logo o abdômen. Após isso, o corte que eu falei, que vai na linha média por baixo da língua até lá embaixo. Você vai perfurar a cavidade oral e tracionar a língua para baixo. Só que vai ter 2 ossinhos que vão estar prendendo a língua, que é o estiloióide. Você não vai conseguir tirar se você não quebrar eles ou desarticular. Aí você faz um corte nessa região e você vai conseguir remover em bloco. Aí com isso vai vir tanto a língua, a laringe, traqueia e pulmão e coração. Quando chegar nessa parte do tórax, vocês vão também dissecar a região do pulmão e coração e remover em bloco. Como eu disse, dividir por monoblocos esse sistema. Aí, a partir da língua, a gente vai começar a fazer cortes longitudinais, cortes transversais e observar, tipo, regiões que tiver alteração. A gente faz corte e observa a profundidade, porque a partir daí a gente desconfia de algumas doenças, ou para descrever também. Aí, feito isso na língua, a gente vai para o esôfago. No esôfago, a gente vai fazer um corte de uma vez só com a tesoura, um corte longitudinal, que vai permitir que ele fique aberto e a gente explore de uma vez só. Esse esôfago que eu falo é a parte cervical e torácica. Ainda vai ter uma porção abdominal que ficou lá no cadáver. Aí dá para ver úlceras duodenais, algumas alterações, melanose. Esse animal aqui que tinha um esôfago mais aumentado, mas não chega a ser um divertículo. Esse animal que tem um conteúdo alimentar que parece carvão, mas na frente vai ter o estômago dele como estava. Não sabe se ingeriu alguma substância. E depois a gente vai para o sistema respiratório. A gente também faz um corte longitudinal na traqueia e observa. Muitas vezes
o animal vai apresentar o edema pulmonar, que pode ser visto macroscopicamente com essa espuma. Possa ser que ele tenha aspirado conteúdo, tem uma pneumonia aspirativa, aí dá para observar conteúdo alimentício, volumoso ou líquido mesmo. Aqui dá para ver capim. Nessa imagem dá para ver nódulos esbranquiçados, que foi até um artigo recente que a gente publicou, que isso são granulomas de uma pneumonia. Desculpa o barulho. São granulomas de uma pneumonia parasitária causada por abronema. Como é que a gente sabe? Porque a gente mandou para histopatológico e deu para observar que esses nódulos eram granulomas pequenos. Com isso, a gente vai palpar todo o órgão, observar as bordas, observar a pleura, a camada, se está espessa, se não está, se as bordas estão finas, se as bordas estão mais irregulares. Vamos palpar e ver alterações, se vai ter regiões mais esponjosas, mais consolidadas, mais firmes. E o que chamar a atenção na palpação, você também vai seccionar. Aí dá para você fazer vários cortes para observar. Às vezes a alteração está só aqui na parte externa, mas ela não se aprofunda. Aí com isso você já identifica. Aqui o que eu falei da hipostase, que provavelmente ele morreu com esse com esse pulmão para baixo e a gravidade desceu. Mas também tem outras alterações, como o efizema pulmonar. Esse pulmão aqui também que está horrível, não chega mais a ser uma congestão. Dá para ver que já dá para ver alterações intersticiais, o padrão intersticial da pneumonia. E esse aqui que está uma coisa maravilhosa também, que além de estar bem enegrecido, essas manchas brancas, que é o corte, eram todos abscessos. Um animal desse tem suspeita. Você pode suspeitar de mormo, de tuberculose e de outras doenças que tenham padrão de criar abscessos. Partindo para o sistema circulatório, dá para ver, todos são corações de equinos, mas você vê a diferença entre eles de conformação. Esse aqui tem uma hipertrofia excêntrica. Quando a gente fala para abrir, antes disso, deixa eu falar do pericárdio. A gente vai avaliar o pericárdio antes de tirar o coração. Quando remove do monobloco, a gente corta o coração e faz uma pequena secção no pericárdio, no ápice do coração, e observa esse líquido pericárdico. Observa se ele está aumentado de volume, se o animal teve um tamponamento cardíaco. Normalmente ele é amarelo claro, mas também você pode ver esse aqui que já está mais sério sanguinolento e esse que já está mais sanguinolento. Após isso, você retira todo o pericárdio do animal, desenluva o coração e vai para o coração. Aí você observa algumas alterações que possa ter ou não, e pega o coração. No sulco paraconal, você faz 2 cortes, que vai entre o átrio e o ventrículo. E mais para frente eu vou mostrar a imagem. Quando você corta, vai ter o sangue, que dependendo da fase de óbito dele, ele pode estar ou coagulado ou liquefeito. Aí você retira esse sangue e aí você vai poder observar as válvulas cardíacas. Aí você, com isso, pode ver rupturas, pode ver nessas imagens aqui endocardite, valvular, e entre outras coisas. Espessamento da parede, que em alguns casos vão estar bem hipertrofiada, com hipertrofia pode estar excêntrica, que é aquela que eu mostrei, ou concêntrica, onde vai estar reduzido o espaço da cavidade. Indo
Partindo para a cavidade abdominal, a gente observa o posicionamento dos órgãos em equino, principalmente com cólica. Avalia o líquido peritoneal, se ele vai estar... O normal dele é amarelo palha. Outras alterações, diferente disso, já indica outras patologias. Observa também a quantidade desse líquido. Algumas doenças, principalmente circulatórias, vão causar aumento nessa quantidade de líquido, causando ascite. E observa, entre outras coisas, as peritonites, essa congestão extrema, rupturas. Essa aqui é a peritonite fibrinosa. Essa aqui é o estômago, que ele está parcialmente rompido. E aqui foi uma ruptura de intestino. Aí, assim que a gente abre a cavidade abdominal, a gente vê logo fezes na cavidade. Aí, como a gente vai... sabe-se também que no pós-morte vão ter algumas alterações cadavéricas. Entre elas o tipanismo, que pode ocasionar na ruptura dos órgãos internos. E como é que a gente vai identificar se essa ruptura, por exemplo, ocorreu antes ou depois da morte? Pelas alterações circulatórias, como diz nossa professora Neise. As bordas você vai achar o local da ruptura. Eu não tenho a foto aqui para mostrar, não deu tempo de acrescentar, mas você vai achar as bordas dessa ruptura e ver o padrão ao redor dessa ruptura, como é que vai estar. Geralmente, quando é antes da morte, vai estar mais congesto, alguns vasos engurgitados, vai ter alterações circulatórias em geral. O sistema digestório. Ainda no sistema digestório, a gente vai fazer com o estômago dentro da cavidade, a gente pode prender a parte abdominal do esôfago, perto do estômago, e o duodeno. Prender com barbante e seccionar e retirar o estômago por completo, para poder avaliar o líquido. Aí eu quero mostrar aqui para vocês os padrões. Às vezes o estômago vai estar vazio, às vezes ele vai estar bastante cheio e com líquido, ou às vezes ele vai estar compactado. Eu estou falando de volume, não de coloração aqui, tá certo? Com isso, a gente vai seccionar na curvatura maior do estômago e expor todo o conteúdo. Aqui tem a compactação gástrica, para quem nunca viu. E aquele conteúdo daquele animal que eu mostrei para vocês, do esôfago com conteúdo enegrecido, também tem aqui no estômago. Aí, com isso, a gente retira o conteúdo alimentar, e eu gosto de dar uma lavadinha para avaliar bem essa mucosa. Aí, lembrando da mucosa do equino, que ela tem uma região aglandular e uma região glandular, e essa região da margem pregueada, a gente avalia a presença de úlceras, de hiperkeratose, de gastrite. Aqui, esse estômago já aberto, ele está bastante congesto, com gastrite, e dá para ver 2 úlceras aqui. Esse tem umas manchas enegrecidas, que pode ser melanose ou depósito de pigmento. Esse aqui, ele está começando uma hiperkeratose. Aqui nessa região tem pequenas úlceras, que parecem ser mais antigas, porque não tem tanta alteração circulatória, e essa gastrite, essa congestão nessa parte. Aqui já dá para ver uma hiperkeratose mais acentuada e umas úlceras que elas estão perfuradas na camada da serosa. Dá para ver que elas estão perfuradas. Ainda partindo para a parte do intestino, a gente pode observar as compactações, corpos estranhos, as manchas enegrecidas. Aqui na região de gordura, a adipoxantose ou icterícia, que a gente só consegue diferenciar quando o animal é congelado ou uma porção dele. Esse animal aqui, que ele teve uma ruptura, uma falha no mesentérico, que ocasionou um encarceramento
do duodeno. Aqui é a foto mais aproximada. Esse animal que ele teve uma duodeno jejunite e os demais órgãos. Dá para observar quando a gente pode ver o fígado, se ele está aumentado ou não, impressão de costelas. Ele, quando está mais amarelado, indica esteatose, algumas manchas, aderências. Aí, sempre, como eu falei, importante seccionar para ver se as manchas estão só na parte de fora ou se elas estão infiltrando. O fígado com aspecto de noz moscada, os rins, congestão renal. Outros órgãos também. Esse animal aqui, o professor encasquetou, que era hérnia escrotal, aí na necrópsia, ele veio a óbito e na necrópsia eu dissequei bem para mostrar. Se fosse uma hérnia, o intestino estaria passando no anel inguinal aqui e prendendo o testículo, e o testículo estaria bem mais inchado. Esse animal também aqui, mas também não foi uma hérnia, foi uma picada de inseto. Esse útero aqui, ele teve um feto macerado. Isso aqui é um umbigo de um potro com faloflebite. Um baço aqui com a camada mais espessa. Aqui tem essas regiões que elas estão mais com depressão, e ao corte dá para ver que elas não se infiltram muito, que nesse caso foi o mesmo animal do parasito. E quando vai para o sistema nervoso central, é uma das partes que eu acho mais difícil, porque requer tanto cuidado como força, que parece que são coisas controversas. Você faz de 2 a 3 centímetros acima dos olhos, você vai fazer cortes com machado. Primeiro seccionar a pele e depois usar essa machadinha para ir retirando toda essa parte aqui do osso do crânio. Com isso, você vai conseguir tirar o cérebro por inteiro, com bastante cuidado para não quebrar, não machucar o cérebro. Aí, com isso, você também pode ver a coloração, os vasos, a congestão. Normalmente, ele é assim pálido. Pode fazer vários cortes seccionados. E colheita de material. A colheita, ela vai auxiliar bastante no diagnóstico de enfermidades bacterianas, virais, parasitárias, intoxicações, plantas tóxicas, deficiências minerais vitamínicas, análises bioquímicas e anátomo histopatológico, que é a mais comum, o histopatológico. Para uma boa amostra, você tem que coletar de 1 a 3 centímetros de quadrados da região, o mais regular possível. É interessante usar se o tecido for permitir isso, usar uma lâmina de bisturi afiada, colher uma amostra representativa da área que esteja aparentemente normal e aparentemente com a alteração. Você nunca vai tirar só a parte que você está vendo macroscopicamente alterada, porque nem sempre microscopicamente ela vai estar só. Por isso que é interessante, para comparar, você fazer, por exemplo, nesse pulmão, tirar metade normal e a parte alterada, armazenar uma embalagem com formol tamponado a 10%, com a proporção uma parte de amostra para 10 de formol. O pulmão e outros órgãos também, eles costumam flutuar no formol, aí não penetram, o formol não consegue penetrar muito antes de começar a ter alterações de autólise. Aí é indicado colocar algodão
em cima para que ele fique submerso, ou um papel toalha, para que ele fique submerso e o formol consiga penetrar até caminho do laboratório. Se for análise para PCR e microbiológico, você vai colocar em potes e vai refrigerar essa amostra. E se for para outras coisas, aqui você vai colocar o formol. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Dúvidas? Então, Rai, não surgiu nenhuma dúvida no chat no decorrer da sua apresentação. Mas aí, se alguém quiser conversar com a Rai, fique à vontade. Professor, acredito que vai dar uma palavrinha, né, professor? Com certeza. Pode ficar à vontade. Eu vou ter que dar uma palavrinha. Não é assim não, pô. Só não gostei do que eu encasquetei com a hernia escrotal, viu? Mas tudo bem. Estou brincando. Mas, por favor, atenção, acho muito importante essa questão de uma necrópsia bem feita. Às vezes a gente, como clínico e cirurgião, eu mesmo não gosto de fazer necrópsia, eu deixo isso bem claro, porque eu detesto ver o bicho morto, né? A gente que faz clínica, o Thiago está aí também, né, no chat aqui. E a gente que faz clínica muitas vezes não gosta da necrópsia. Mas, assim, tem algumas perguntas surgindo aqui, eu vou assumir aqui essas perguntas aqui, né? Então, deixa eu falar outra coisa também. Muita gente tem receio. Eu, no começo, eu ainda estava pagando a matéria patologia e meti a cara e fui fazer necrópsia, mesmo sem eu sabia o básico da técnica. O que eu tinha dúvida, até hoje isso acontece. Eu peço sempre para alguém ir tirando as fotos para mim, eu vou fazendo necrópsia, alguém tirando as fotos, e o que eu tiver dúvida, depois eu vou sentar, bundinha, vou ver o livro e vou estudar sobre. Muitas coisas também eu peço ajuda ao professor, a uma patologista de verdade, entendeu? E nem sempre eu vou saber de tudo, mas pela curiosidade, para entender e tentar fechar o diagnóstico do animal. Eu acho que isso é muito importante. As especialidades, elas estão aí para que a gente faça o contato e o diálogo entre elas, né? Muitas vezes, a gente não tem como estar sempre dialogando. Então, essa questão de ser generalista, entender um pouco de cada coisa é muito importante. Então, acho assim, você vê que se a gente estivesse falando de cólica ou se estivesse falando de outro tema, poderia ter 30, 40, 50 pessoas na sala. Como a necrópsia, tem pouca gente, porque, na verdade, ninguém gosta muito, mas a importância disso para a gente melhorar, e a Aline está aqui também, sabe disso, lá a gente teve no Jumentos, né, lá na Bahia, a importância das necrópsias, a importância da gente ver essas alterações para a gente ir planejando aí as ações clínicas. Mas dentre as perguntas aqui que nós temos, Rayane, o Thiago está lá em São Paulo, em Pirassununga, foi nosso aluno, mestre lá na USP, realmente foi quem começou com a gente aqui a parte das plasmaféreses, e ele pergunta para você, qual a alteração mais curiosa que você encontrou? Eu acho que nessa necrópsia aqui eu vi, deixa eu tentar mostrar, que vai ter fotos dela espalhada ao longo desse animal, que eu até queria ter falado com você, né, no dia da sua palestra, Tiago, porque ele chegou com aquela... Deixa eu voltar lá na frente. Ele chegou com edema de face, edema ventral, súbito também. Eu também suspeitei de picada de cobra. Esse daqui, ó. A gente fez a necrópsia e em várias regiões, ainda não fechou o diagnóstico, porque falta a professora ler as lâminas, mas já está tudo pronto. E durante a necrópsia foi observado várias manchas estranhas de depósito de pigmento, que eu ainda não tinha visto em equino. Já fiz muita necrópsia de animal com mormo, com várias
patologias diferentes e eu nunca tinha visto. Travou aqui. Por exemplo, essa região aqui é desse animal. Outro caso interessante foi o que foi relato de caso no meu TCC, que a gente observou o abronema. O animal tinha abronema cutâneo, do estômago e esse aqui do pulmão. E necrópsia é mais estranho. Sei lá, foram tantas. Não sei se... aqui tem mais foto dela, desse animal. No estômago. Era desse animal isso daqui. E ainda falta fechar o diagnóstico dele, porque eu estou esperando o histopatológico. Muito bom. Mais alguma coisa? Sim, temos aqui algumas perguntas que foram surgindo. A Aline parabeniza você pela palestra e fala qual a maior dificuldade que você enfrentou numa necrópsia. Para mim, a que eu mais tenho é de abrir o cérebro ainda. Sempre eu peço para algum homem, alguma coisa assim, porque eu sempre deixo a cabeça, deve ser por isso, eu sempre deixo a cabeça por último, então, quando eu vou fazer, eu já estou exausta. E é isso, eu acho, é o cérebro. Retirar ele intacto da caixa. A Raquel está falando aqui, a Raquel Feitosa de Albuquerque, que ela adora abrir um crânio, né? Então, ela realmente... Parabéns. E ela falou, e ela está perguntando para você se você já pegou algum caso de intoxicação por planta, equino intoxicado por planta. Eu acho que ela poderia também mostrar um pouco da experiência dela, depois que você responder também. É importante essa troca de informações. Peguei com suspeita, mas também não consegui... Fechei a necrópsia com diagnóstico presuntivo e não como definitivo de intoxicação. Por falta de condições de proprietário, de mandar para o laboratório, essas coisas. A Raquel é da onde? A Raquel é da onde? Que universidade, Raquel? Fala aí com a gente, pô. Abre o áudio, Raquel. Oi, boa noite, professor. Prazer conhecer vocês aí. Opa, prazer é nosso. Então, por incrível que pareça, eu trabalhei já há um tempo, quase 10 anos, nessa parte de intoxicações por plantas em animais de produção. Acabei saindo do grupo de pesquisa, mas eu sempre achei muito interessante. E aí, assim, na nossa casuística, não era frequente, como no caso de ruminantes, esses casos de intoxicações por plantas. Sim. O equino é bem menos, né? Isso. Você está onde agora, Raquel? Você tá trabalhando onde agora? Hoje eu trabalho na UFPE, eu sou bioterista. E, no caso, estou há 5 anos trabalhando com isso. Terminei meu doutorado ano passado, graças a Deus. Mas, assim, pelo que a gente tinha de experiência, nossa maior parte era realmente com bovinos, ovinos, rápidos era menos. Mas é um trabalho muito interessante, que eu acho que, assim, para quem não conhece, vale a pena correr atrás, porque, principalmente nessa época de início de chuvas, né, março, que tem escassez de pastagem, os animais eles tendem a ter uma maior incidência, né, dessas intoxicações. E aí, por isso que eu perguntei. O que a gente pegou uma vez, mas a gente perdeu um animal, e eu acho até que o Tiago deve lembrar desses casos, foi uma intoxicação por macaxeira, por mandioca. Sim. É bem difícil. É mais comum em cavalo mesmo. E daí a gente até publicou, né, Tiago? E daí a gente, assim, mas a gente salvou 3 e 1 morreu.
foi No uma caso, luta. a literatura ela fala que se usa a casca ou mesmo a que chama de. Me esqueci o nome do tucupi. É tucupi o que faz tucupi, não é? Tucupi. A maniva. Manilha. É, é Manilha. a água, né, da casca da. Mas é bem Mas interessante. Aí esse foi, foi bom assim. eu acho que esse foi a única intoxicação assim, que a gente teve mais com diagnóstico certo. Assim. E eu acho que os De doença agora a maniva mesmo, mas assim, a gente tem, você tem, por exemplo, a crotolária, você tem também, né, lá na região de Patos, na região lá do sertão, como que chama aquela? Esqueci o nome da andiroba, não, Algaroba. algaroba. Né? Então a gente tem Algaroba aqui é bastante. Então, e daí a gente, então eu acho que dá, mas é mais para bovino, mas a gente ainda tem essas características, né? E obviamente essa questão, né, o Tiago está levantando aqui do neurológico, né, do problema neurológico bem presente, obviamente que a gente está falando de necrópsia, mas é aquela velha história, a gente não quer fazer necrópsia, né? A gente quer, né, não chegar nela. É isso, eu compreendo. É porque foi uma mera curiosidade, já que até um tempo que eu acompanho o grupo de vocês e tal. E eu acho muito bom seja o trabalho de bem-vinda, tá vocês. O trabalho de vocês é muito bonito. Eu acho que se fosse assim oportuno fazer em outros locais, sabe? Porque é uma carência muito grande nessa parte de cavalo aí, pra gente que não tem como bancar, né? E aí acaba que a gente encontra muita coisa interessante pelo fato de os animais terem uma condição mais de cuidados mais precários, né? Aí, assim, uma mão lava a outra, né? Eu acho muito legal e tal. Assim, infelizmente, não tô assim, mais no grupo que eu tava, porque realmente meu direcionamento mudou, mas assim, eu sempre gostei de cavalo e quando tem alguma coisa eu tô acompanhando. E eu, assim, pelo menos a parte do grupo de vocês eu acho muito bom, as pesquisas de extensão e tal. Isso é muito E aí importante. vocês têm que vir pra cá. Tem que vir pra cá pra fazer pesquisa aqui também, em Pernambuco. Venham pra cá. Nós não estamos dando conta nem das nossas aqui, mas vamos Imagina, mas qualquer coisa que precisar de gente que eu conheço aqui, é só chegar. Mas o Tiago está falando também aqui, Rayane, sempre importante o uso do EPI, né, para nossa proteção. Né, isso é importante para quem está começando aí, né? Tem muitos alunos novos. Parece que é claro, mas às vezes a gente realmente deixa passar, né, essa questão das EPIs. E a Aniele Maria está perguntando aqui, quanto tempo dura o processo de uma necrópsia? E quantas pessoas podem participar? A Aniele é nossa aluna aí de segundo período, né? Eu boto geralmente todo mundo para participar, mas tempo que dura a necrópsia vai depender de mim. Por exemplo, no último caso de cólica, que o animal morreu de madrugada. Eu já estava exausta com ele, de ter ficado o dia todo. Eu procurei fazer uma coisa mais rápida. Não fiz esse passo a passo que eu mostrei para vocês. Fui logo desarticular membro, abrir abdômen e ver qual era a causa principal e pronto. Mas umas 3 a 4 horas, mais ou menos. Ou mais, viu? Quanto mais gente para ajudar, mais rápido vai acabar, né? Exatamente. Eu não consigo anexar no chat arquivos, né? Só para perguntar para vocês. Não consigo, né? Só se eu sair da apresentação. Quer que eu saia? Mas, não, anexar no chat, não consigo. PDF, consigo? Não consegue, não. Não, é só para isso. Não precisa sair, não. Bom, vamos lá, então. O que mais, meu pessoal, meus amigos? Lembra a necrópsia, a Amanda está falando aqui, eu lembro a necrópsia do Iluminado, acho que durou mais, ele tinha alterações em todos os sistemas. Verdade. É aquele da cólica, do que a gente recebeu pós-cólica. O do esôfago. Realmente, quanto mais alterações o animal tiver, mais demorada vai ser a necrópsia. Porque a gente vai ter que se atentar mais a cada detalhe.
pessoa agora, nossa, esse caso foi um caso complicadíssimo. Inclusive, precisamos mexer com ele, né? Mas, gente, eu acho assim, é muito importante toda essa parte básica. Às vezes a gente cada vez mais. Hoje a gente estava conversando com o Rafael Faleiros e à tarde, a gente está muito preocupado em relação às lives e tudo isso que está sendo pregado nesse novo momento aí pandêmico, né, da humanidade. E daí a gente tem que, às vezes, a gente está perdendo a base, está perdendo, sabe, o alicerce para você se fazer um bom profissional, e a gente só quer discutir só a azeitona do martini, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que a construção de um profissional, ela é uma construção que ela tem que ter uma base bem né, um alicerce bem feito, bem né, começar do começo, né? E, às vezes, essa questão das informações que são muito importantes e que, se a gente souber usar, vai melhorar muito a nossa qualidade de trabalho, mas muitas vezes a gente está pegando só aquela informação que interessa, pega lá naquela live do especialista e começa a soltar ideias sem ter uma base. Então, a ideia das segundas ipiatras, ela é realmente trazer mais base, mais sustentáculo para que a gente construa uma pirâmide mais bem estruturada. Eu deixo isso claro, porque às vezes, não, eu escutei esses dias, não, mas é muito básico. Sim, é básico. A ideia é que a gente faça uma base boa, né, para que a gente faça as outras coisas. Né, isso é muito importante. A Raquel está perguntando aí, e a doença metabólica? Por exemplo, a carência de mineral. A gente colocou, Raquel, no Insta, ontem foi publicado um trabalho de uma osteodistrofia fibrosa bem interessante, tem necrópsia também, a gente publicou ontem, inclusive, está no Insta lá e tem o link, é bem legal, era mas parecia um osteosarcoma, um caso bem diferente, né? Só para né, ilustrar aí, mas pode responder, desculpa. Não, o senhor já respondeu, mas também a gente fez as necrópsias na Bahia, né? Não sei se vocês acompanharam o caso de Euclides da Cunha, dos animais que iam para o abate e a gente resgatou. Nos últimos dias, que eles estavam sendo alimentados a cada 3 dias com milho, só com concentrada, alguns desenvolveram hiperlipidemia, que também é uma doença metabólica. A gente fez necrópsia de alguns também. Mas também tinha outras causas, acho que a Aline vai poder falar melhor, mas todos os dias morriam muitos animais. E já tinha outras causas de doenças infecciosas acontecendo, inclusive herpes, mormo, anemia infecciosa, entre outras. E a babésia também. Isso é muito... Pode falar. Não, o Thiago está falando aqui como é importante também a gente abordar esses temas de base. Eu acho que a gente perde muitas vezes, e estou falando um pouco da gente também, nessa correria de papers, pesquisa, às vezes a gente deixa de ter momentos como esse de conversa, de construção. A Aline colocando aqui que a babésia matou muitos, e isso foi uma coisa interessante, Aline. A Aline pode abrir também, que a gente tem uma lesão ali da babésia, que era a hipertrofia miocárdica, muito característica e que a gente tem poucos relatos na literatura, né? Estou falando em relação aos lanzininos. Inclusive, eu estava pensando esses dias que a gente deveria explorar mais essas hipertrofias, porque todos tinham hipertrofia e a gente tem agora os resultados de tripanossoma e teiléria, né? Teiléria equi, na verdade, é babésia equi, né? Quer dizer, né? Que é a antiga. Então, eu acho que é importante a gente também estar relatando isso. Essas hipertrofias cardíacas, miocárdicas, eram quase todos os animais tinham, né? Na verdade, isso, e a maioria deles associados, né, com o hemoparasitas. Se os hemoparasitas eles eram secundários, aproveitadores numa situação de outras doenças, mas que eles estavam levando à morte, eu não tenho dúvida. Né? Então a gente, você está ainda aí? Você está aí com os jumentos? Eu cheguei de lá agora à tarde, mas
Sim, todos eles, 98% dos animais que a gente abriu tinha hipertrofia concêntrica, ou bilateral, né, dos dois ventrículos, ou principalmente do esquerdo. E até um animal que eu tive que fazer eutanásia já nessa nova fazenda, a professora Tereza, tinha também, quer dizer. Fora as E ela lesões tem, gástricas, né? o quê? Fora as lesões gástricas que a gente Fora as observou. lesões gástricas, sim, todos eles tinham hiperplasia de polpa branca do baço, essa alteração no miocárdio, tinha úlcera, tinham vários. Assim, eu vi muita coisa, animais também que tinham fígado gorduroso, mas 98% dos animais tinham essa hipertrofia cardíaca, era bem característico. Até quando assim, eu escutava aquele soprinho assim, sabe? Aí tinha também o coágulo no ventrículo esquerdo. Tinha coração que não cabia nem o meu dedinho, assim, de tão pequeno que estava o espaço do ventrículo. Então era bem característico, mas ele tinha toda aquela clínica de doença hemoparasitária que a gente viu lá em Euclides. Então isso foi uma coisa assim que, como é que eu posso dizer, foi muito bem visto, né? E eu tenho bastante foto das necrópsias dos animais que a gente viu. Aline, e os animais com Então, isso morro? é bom. Você está escutando? Estou escutando. E aqueles de morro? Você chegou a acompanhar as necrópsias ou só a DAB? As necrópsias de Mormon, ai, eu não acompanhei, primeiro porque já tinha aberto muito animal, eu fiquei com medo de ficar bitolada, mas pelos relatos deles, eles falaram que eles eutanasiaram 3 animais, né, de Mormon. 2 positivos mesmo, confirmado, e um que não sabia se era Aiel ou Mormon. E todos eles, assim, não mostraram muitas lesões características. Só um que estava com granuloma no pulmão mesmo, e tinha uma linfodenomegalia, mas teve a última que eles eutanasiaram, que fizeram necrópsia, Davi me falou que não tinha nada, 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 só um granulomazinho no lobo cranial do pulmão da jumenta. O resto estava tudo limpo, sabe? Não chegaram a pegar esses animais com aquele pulmão bem acabado, que é bem característico, né? Cheio de abscessos, de granulomas. Não chegaram Eu não a acho tão pegar os característico, animais assim. pelo menos da experiência que eu tive, assim, andando com a DEAL aqui em Alagoas. Eu acompanhei algumas necrópsias, auxiliei, e acho que uns 2 ou 3 animais só apresentavam essa característica. O resto, nem sinal clínico tinha. Até porque os que estavam em Cris-da-Cunha eram todos assintomáticos, assim. A gente viu lá, não tinha clínica de doença respiratória, de nada, assim. Era até os mais fortinhos, né? Tanto os que estavam com a IE, quanto os que deram positivo para morro. Eram animais, assim, aparentemente saudáveis. Então, a gente não chegou. E eu não acompanhei, não. Mas as outras lesões dos animais que estavam realmente mais debilitados, aqueles que ficavam caídos mais dias, a gente abria, tinha muita lesão, assim, sabe? Úlcera, essa questão cardíaca, fígado muito enegrecido, baço com essa hiperplasia de polpa branca. Tinha tudo isso, assim, era... A gente tem bastante material de, assim, fotos, né? Das lesões macroscópicas do jumento. Eu tenho bastante foto. Assim, caso interesse, né? Eu Depois tenho a gente bastante pensa que foto. a gente pode fazer com elas. Tem um caso lá que a gente, isso não foi confirmado, né, pelo histopatológico, mas macroscopicamente você via que o animal teve uma pielonefrite. Sim, eu tenho várias fotos da necrópsia delas, o histórico clínico que a gente tentou tratar. Foi umas coisas assim bizarras que apareciam em Euclides. Verdade. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Está aqui, na verdade, está todo mundo quieto, mas né, ninguém está falando mais. Bom, quem que vai? Quem que está? É a Ana Paula, que é a chefe de cerimônia? Sim, professor, sou eu.
Mas antes de... bom, a gente, então, quer convidar todos aí que possam estar presentes na quinta-feira, né, no nosso assentamento Quinta da Serra, né, a gente tem lá, vai fazer o cuidado dos equinos nessa quinta-feira, então a gente vai vacinar de influenza, tétano, encefalomielite, raiva, e vermifugação também, e vai fazer a parte clínica daqueles animais que trabalham no assentamento, tá? Também vamos fazer toda a parte de conscientização do Covid. A gente teve lá no assentamento e mostramos aí que cerca de 26 pessoas que foram abordadas, só 2 usavam máscara, né? Então a gente realmente preocupa demais, né, a gente ter essa exposição dessas pessoas e vendo que Alagoas tem hoje uma curva do número de casos de Covid, aí falando já dentro da comissão de combate ao Covid da universidade, a gente vê que os casos da capital eles estão abaixando, mas a gente está tendo uma migração muito grande de casos do interior. Então, esse trabalho do assentamento, ele vem de encontro, ele vem tentando complementar, obviamente que é um trabalho enxuga-gelo, é pequeno, mas dentro do grupo muito importante, pensando nessa questão da curva dos casos, que elas têm aumentado no interior e têm sobrecarregado as UTIs. Em relação às UTIs, a gente tem boas notícias, hoje as UTIs estão com um pouco mais de 70% completas na capital, e a gente tem uma diminuição, né, como nas últimas semanas nunca tivemos do número, sempre estava em 86, 96, né, e agora estamos em 70 e pouco. Então, não que essa curva não tenha perigo ainda, mas a gente tem que tomar muito cuidado com os interiores. Eu acho que o nosso trabalho extensionista de pesquisa aplicada à realidade é muito importante para que a gente consiga conduzir. E isso é base, né? Isso não é especialidade. Hoje eu também estava numa reunião à tarde com alguns especialistas em equinos, e eles falando de dar palestra e eu estava falando que eu nem me sinto muito à vontade, dependendo do tema que eu for falar, porque, na verdade, a gente toma um problema social, um problema, né, os cavalos no meio de tudo isso, e no final a gente se envolve muito com a questão multidisciplinar, transdisciplinar, e perde um pouco daquela coisa da rebiboca, da parafuseta, mas que perde também um pouco da sociedade. Então, óbvio que a gente está na universidade, há necessidade de pesquisa, a gente continua fazendo pesquisa, mas é muito importante a gente ter a ideia na cabeça que a gente tem um papel de cidadão, e independente de eu estar no cavalo, de eu estar no bioterismo, de eu estar em qualquer área, eu posso tentar fazer esse trabalho. Então, na quinta-feira, todos que estão aí na sala estão convidados, né, para ir lá. Sei que tem gente de outros estados que não vão poder ir, mas é importante que a gente fortaleça essas ações. E, óbvio, né, dos mais de 100 trabalhos publicados que a gente tem no Lattes, eu diria que 80 trabalhos, ou 70, não sei quanto, nunca fiz essa estatística, ele tem a ver com comunidades e com extensão, mostrando que a extensão pode sim gerar paper, pode também estar trabalhando, e a gente pode estar ajudando a sociedade. Então, essa interação é muito grande. Traremos aí nas próximas semanas algumas novidades do grupo, e que estão para acontecer, são alguns projetos aí que estão quase acontecendo, e que realmente vão trazer mais notoriedade ainda no nosso trabalho social dentro das comunidades. Mas, assim, então, a necrópsia é importante, né? A gente tem um problema muito sério, principalmente em relação às necrópsias, das zoonoses, né? Ela falou do morbo, a gente tem a raiva, nós sabemos que os nossos herbívoros, principalmente equinos, são poucos vacinados, né, em relação à raiva. E nós tivemos casos em 2019 em Alagoas, tivemos casos em 2020. O mormo está aí, né, é uma realidade, a gente tem alguns questionamentos nacionais, e daí eu quero até ver se eu trago para uma discussão sobre mormo, pessoas que, né, dessa defesa. A gente acabou de falar do mormo e da não clínica do mormo, mas a gente acabou de ter um caso, né, em Aracaju de uma criança diagnosticada com mormo.
Então é complicado, né? Eu estou com um problema com o mormo hoje, que amanhã eu tenho que resolver de manhãzinha. Mas, assim, a gente tem que tomar... E a gente tem várias frentes da hipiatria que elas estão querendo questionar esses diagnósticos, né, do mormo. Por exemplo, tem o Dr. Pacola, da Equicenter, tem alguns do Jockey, tem alguns pessoal da USP também que começam a questionar os diagnósticos. Então, essa é uma coisa que a gente tem que estar trabalhando diariamente e tomando muito cuidado. O cavalo faz parte de um sentinela que a gente não tem muita noção na saúde pública, tanto nas comunidades quanto, por exemplo, nesses assentamentos. A gente não tem ideia do que o cavalo realmente possa representar, a gente não tem o mesmo dimensionamento do que esse cavalo, em termos de saúde pública, pode representar, por exemplo, em relação a um cachorro, a um gato que é bem estudado. Então, eu acho que a gente tem que investir na pesquisa disso, e tem algumas linhas que já vão surgindo que a gente mostra que o cavalo tem uma grande significância em algumas doenças aí, né? Por exemplo, os jumentos nas arboviroses. Então, isso já foi provado. Então, a gente tem que tentar trabalhar nisso, e a necrópsia, sem dúvida nenhuma, é uma das ferramentas. Bom, o Tiago falou aqui que, sem falar que a necrópsia desmistifica muita coisa, sem dúvida, né? Não é incomum no interior todo animal encontrado morto ser relatado como picada de cobra. Então, muitas vezes são casos hiperagudos de síndrome cólica, muitas vezes são casos neurológicos, inclusive de doenças infecto-contagiosas. Então, essa colocação é muito boa do Tiago. E, né, Tiago, também parabenizo a vocês aí, né, vocês que fazem o grupo. Eu só sou o tigre de Bengala. São sempre desafios. Que eu falei que você é fera, né? Ele falou, fera sou eu. Eu falei, não, eu sou um tigre de Bengala. E o Tiago fala, parabéns aos trabalhos do grupo, são sempre desafios imensos, mas aprendi aí a não ter medo de grandes desafios. Sigam firmes sempre. Obrigado, Tiago. E eu acho que é isso, a molecada... A gente sofre, continua sofrendo de vez em quando, algumas resistências, algumas pressões internas, externas. É difícil trabalhar, né? Principalmente em épocas de pandemia, né? A gente, inclusive, tomou alguns processos da defensoria, né? Nesses dias aí de trabalho, por estar trabalhando, mas a gente acredita que o nosso trabalho é essencial e que as comunidades precisam da gente, e eu acho que isso é muito importante. O Luiz Gustavo está falando, uma das particularidades dos equinos é a formação rápida de coágulos lardáceos, que engana muito no diagnóstico de anemia. Você quer falar sobre, Rayane? Não tenho experiência com anemia. Mas anemia infecciosa ou não? Ela está falando de anemia, né, Luiz Gustavo? Anemia no processo anêmico, é isso? Né, que você quer falar, né? Vou falar que nas necrópsias que eu faço, eu não encontro muito lardáceo, não. Eu encontro mais do normal e do misto, mas... Eu vi muito em jumento, coágulo lardáceo, muito mesmo. Eu lembro. Em jumento? Os jumentos tinha, assim, quase todos, assim, eu vi os coágulos lardáceos, quase todos. Era muito comum. Então, eu acho que os nossos cavalos de coágulos lardáceos, a gente pode ter mais, eu vejo mais, assim, nas necrópsias de animais que têm coagulação intravascular disseminada, não em relação à anemia propriamente dita, mas, assim, o cavalo, ele tem isso na literatura muito citado, e como a Aline falou, né, nos jumentos pode ser mais. Os jumentos são uma incógnita, né, cara, eles criam, né, a própria, outra incógnita que a gente também vai ter que provar, né, que são as hiperlipidemias, né, tão faladas que a gente não observou com tanto afinco nos nossos animais, né, que a gente tratou, apesar da gente ter todo aquele plasma hiperlipêmico, né, mas enfim, são as loucuras aí, é muita coisa para a gente bater papo, é muita conversa que a gente tem que ter, e esse momento é tão gratificante, né, porque a gente lembra dos problemas aí que nós temos diariamente. Inclusive, galera, acho que amanhã eu já aproveitando, já que todo mundo é de casa aqui, tem aquele carro, não sei se vocês lembram daquele carroceiro de Viçosa que tem uma carroça do CRB. Não.
ele tinha um jumento que chamava Patrick, mas é um cara que sempre está meio alcoolizado, parece que ele está dando maus tratos no animal. Se vocês verem amanhã, não tem erro, é uma carroça do CRB que ele anda, e ele sempre está com a roupa do CRB. Teve uma denúncia agora de maus tratos, então pode ser que amanhã a gente tenha que a polícia vá para fazer uma avaliação mínima lá, só para te colocar que foi feito agora, que veio aqui agora a queixa. Mas é isso aí, minha gente. Muito obrigado a todos. E agora, com vocês, encerrando a noite, a nossa... Muito obrigado, Rayane. Acho, assim, a oportunidade de a gente estar apresentando isso e trazer depois os alunos de graduação também para falar, eu acho que a gente vai quebrando o gelo, né, nesse modelo. Eu acho tão legal, porque eu acho que vocês ficam menos acanhados, a gente conversa mais, e é bom, né? É bom, né? Pelo menos uma coisa boa desse momento tão ruim que nós estamos passando, que eu acho que daqui a pouco a gente vai chamar, por exemplo, aí a Arniele para falar, daqui a pouco a gente vai chamar, né? A Amanda, né? O Ibene, todo mundo vai bater papo aqui com a gente, e eu acho que essa é a construção do grupo, né, de cada um estar falando, estudando, mostrando, e saiu muito da teoria, né, é outra coisa, né, a teoria ela é importante, ela é a base, o sustentáculo, mas a gente tem que estar sempre atuando teoria e prática para fazer a construção de uma boa clínica, de uma boa cirurgia, de uma boa integração multidisciplinar, transdisciplinar, né, da nossa atuação na sociedade, isso é muito importante. Quer falar aí? Eu vou parar de falar já, não vou falar mais. Eu gostaria só de agradecer a presença de todos, principalmente quem ficou até o final, e qualquer dúvida está aí minhas redes sociais e o e-mail. Estou à disposição. Então, pessoal, muito obrigada. Primeiramente, obrigada, Rayane, pela disponibilidade. Obrigada, professor, também pelas palavras, pela conversa. Ao pessoal também externo, que não é do grupo, eu agradeço a presença e por ter ficado até o final. Aos integrantes do grupo também. E a Aline é uma das palestrantes esse mês, que ela vai falar um pouco sobre as dificuldades na clínica dos jumentos. Acredito que daqui para o final do mês, na segunda, com certeza ela vai estar conversando com a gente. E na próxima segunda, a gente vai ter a doutora Juliana Bernardo falando sobre cirurgia vascular em equinos. Então, eu agradeço a todos e boa noite. Deixa eu só falar aqui, não esqueçam, então semana que vem, Juliana, ex-aluna nossa, vai estar aqui falando, e que é professora agora da Faculdade de Itapetininga, lá em São Paulo, e também, não vamos esquecer, dia 29 de julho, 7 da noite, o seminário do Covid e os PETs, que faz parte do Grupec, mas na questão da sociedade, que vai ter a professora Márcia, vai ter a Ana Liz, lá do CRMV de Minas Gerais e do ITEC, e a Vânia, da Frente Nacional do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, e também do ITEC. Então, os formulários já estão nos links, então façam as inscrições, porque vai ter certificado pelo FAO, dia 29 de julho. Webinar. Gente, beijo no coração de todos. Pode terminar agora. Eu juro que eu vou sair. Tchau. Acredito que daqui para amanhã a gente está disponibilizando a programação do webinar, que vai acontecer no dia 29 desse mês. Obrigada, pessoal, e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.